A gente tem o Juliano com a gente, que é jornalista, é escritor também. Estou vendo aqui, me empresta seu livro. Claro. Tá com dois livros, dois Boas livros. Notícias. Boas Notícias 1 e Boas Notícias 2. Também, trabalhei muito tempo, 10 anos. Essas vozes grossas que você já tem aí. Que agora de manhã também. O que a gente está precisando é de jornalistas que trazem boas notícias, né? Pois é, você é um jornalista que escreve... Que tipo de texto, Juliano? Tudo tá ligado um pouco à minha história de vida, sabe? Eu venho de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, Cardoso, cidade de 10 mil habitantes, e venho de uma família um pouco complicada. O meu pai era alcoólatra e tínhamos uma dificuldade não apenas com isso, uma pobreza e tudo assim por diante. E um dos momentos em que eu tentei me aproximar do meu pai foi participando de um programa ao vivo numa rádio. Eu tinha 8 anos de idade quando eu liguei numa rádio, era época de ficha ainda, liguei no orelhão e tal, liguei para a rádio e disse para o meu pai que eu amava, que eu perdoava. E naquele momento eu percebi que eu gostava de comunicação. E aí, a partir desse momento, eu queria trabalhar na rádio. E então, com 12 anos, eu comecei a trabalhar na rádio. E aí foi, a minha história começou aí. E aí, com 17 anos, com 15, 14, eu estava fazendo exatamente o que meu pai estava fazendo. Estava bebendo, estava indo por esse caminho totalmente errado. Já tinha o meu programa na rádio, então numa cidade pequena. Então estava fazendo tudo que poderia se ter de errado. Mas e aí, você pediu perdão para o seu pai na rádio e não, ele não mudou. Não mudou. É isso que eu conto um pouco na minha palestra. Mas porque com 17 anos eu conheci Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história. E aí eu comecei a ler a Bíblia e aí eu entendi que Deus podia mudar uma história, podia transformar uma história. E Ele transformou a minha, né? Eu queria ser jornalista. E aí então prestei o vestibular sem ter a mínima condição de pagar a faculdade. Fui jornaleiro, entreguei numa bicicleta cargueira, dessas de supermercado, jornal, na minha cidade, 2 jornais. E aí então comecei a pagar a faculdade, crescendo, e dizia que eu queria trabalhar numa emissora na Globo, queria apresentar um jornal lá. E, claro, as pessoas duvidavam, não acreditavam, mas eu tinha fé, tinha Deus, né? O Deus que transforma um pastor de ovelhas num rei, como fez com Davi, ele podia transformar um jornaleiro num jornalista. E, fato, transformou, né? Eu me formei, e aí quando eu fui chamado para a primeira afiliada da Rede Globo, a TV Tem, fui apresentar o jornal direto lá, quando me formei, foi quando meu pai começou a transformação dele. E aí ele mudou. Meu pai deixou o alcoolismo, meu pai hoje é um cara maravilhoso, um homem de Deus. Então isso tudo gerou uma transformação na minha história, né? Aí depois de lá eu fui para a IPTV, que é uma outra afiliada, são as 2 maiores afiliadas da Rede Globo, fui apresentar o jornal lá e 10 anos depois dessa história toda aí, eu decidi deixar o jornalismo para anunciar as boas notícias. Me cansei um pouco das notícias ruins e hoje eu tenho contado um pouco dessa minha história, com detalhes e aplicando isso a tantas outras coisas. Então, respondendo a sua pergunta, eu falo de tudo aquilo que me motiva e que me motivou a chegar onde eu cheguei. E é isso que eu tento passar para as pessoas, para que elas sonhem, para que elas acreditem, porque eu era o cara mais improvável de Cardoso. Que bacana. Então, quer dizer, você sempre está levando agora notícias boas. Exatamente. Agora, as notícias boas que vêm do céu, né? Com certeza. Você sabe que, assim, é a primeira entrevista que eu faço numa rede onde eu posso falar abertamente de Deus. Tem muitas entrevistas, eu estou mais acostumado a perguntar do que a responder, né? Mas em todas as minhas entrevistas, eu nunca deixei claro como... agora, porque aqui nós temos essa liberdade. Mas a grande transformação foi realmente Deus na minha vida, né? Então, as boas notícias, é claro que quem tem um pouco de percepção sabe do que eu estou falando. É claro que no meu livro eu uso muitas analogias, eu uso muito isso na rede social, porque eu acredito que as analogias, elas aproximam muito as pessoas, elas entendem de uma forma mais fácil. As parábolas modernas. Então, é uma linguagem que é um livro não só para cristão, mas para qualquer pessoa que queira conhecer uma história bonita. Principalmente para quem não é. Eu não fiz para quem... até porque quando eu escrevi o primeiro, eu não tinha deixado o jornalismo, né?
E quando eu deixei o jornalismo, então aí a partir disso, principalmente na rede social, eu comecei a ser mais explícito. Nas minhas palestras eu tento colocar de uma forma, não uma linguagem religiosa, não uma linguagem que nós estamos acostumados na igreja, porque eu faço palestras em multinacionais, principalmente para secretarias de educação, gosto de trabalhar muito com os professores por opção própria, porque se a gente plantar uma semente no coração dos educadores, principalmente dos educadores municipais, que tem essa abertura para a palestra, a gente consegue fazer com que essa semente floresça também no coração. Porque são formadores de opinião. Exatamente. Né? Uma coisa que eu achei interessante, Juliana, quando eu li um pouco sobre você também, é a respeito da frase que você usa, da ajuda do alto e não só da autoajuda. Como é que você consegue fazer isso, principalmente num público, às vezes, que não é cristão, mas que está carente de tudo? A gente noticia que todas as manhãs, problemas na área de saúde, na área de educação, em todas as áreas do nosso país, a base foi um pouco esquecida e agora estão tentando retomar essa base. E falar um pouco sobre autoajuda, sem falar da ajuda do alto, é meio difícil. Como é que você faz isso para que seja entendido lá? As pessoas, eu acredito que elas estão com sede, elas estão com fome, independentemente de religião. Elas querem, né? O que acontece muitas vezes é que há um preconceito, né? Porque quando se fala de alguma igreja ou quando se fala de alguma determinada religião, as portas acabam se fechando, porque elas nem conhecem e começam a julgar por isso. Eu não faço isso, eu levo realmente uma palestra, eu falo muito sobre os olhos do coração, é a minha principal palestra. Eu deixei a última emissora há 1 ano e quase 2 anos, né? E nesses 2 anos, essa palestra, eu falei para mais de 20 mil pessoas fora da igreja. Só que essa palestra, antes de ser palestra, era uma pregação, né? Porque eu sempre, desde a minha conversão aos 17 anos, eu sempre fui convidado para as igrejas e contar, porque as pessoas que me viam na televisão, me assistiam, não sabiam da minha história, né? Ah, filhinho de papai, que não sei o que e tal, mas não sabe de onde eu vim, não sabe da minha história. Então eu sempre fui convidado para contar a minha história, como um jornaleiro se transformou em um jornalista e tal. E aí o que eu faço na palestra é simplesmente transformar a pregação numa palestra, trocar e colocar, porque o que fala mesmo é... Aliás, todas as pessoas estão querendo respostas, né, para a vida delas. Não há ninguém na Terra que não queira uma resposta ou que não tenha uma pergunta sem ser respondida. E a gente sabe, a gente que é cristão, e aqui a gente pode falar com liberdade sobre Jesus, porque aqui Jesus é na veia, Jesus na veia. A gente sabe que a resposta vem de Jesus, né? Mas quando você anda aí pelas palestras, no mercado circular, corporativo, etc., você tem encontrado, assim, um coração ensinável nas pessoas, pessoas que querem uma resposta, mas que têm essa abertura para receber essa resposta? Sim, eu tenho sim. Por exemplo, tem uma grande empresa multinacional, o vice-presidente, ele chegou num jatinho para assistir a palestra, um homem muito importante, influente no mundo inteiro, e quando ele terminei a palestra, ele pediu a palavra e ele ficou um pouco emocionado, ele disse assim: eu nunca ouvi isso, eu nunca tinha ouvido nada parecido como isso. Mas é que nós das igrejas, nós que estamos nas igrejas, nós estamos ouvindo isso todos os dias. Sim. E por isso, quando eu estou na igreja, eu falo isso para as pessoas. Eu falo, olha, vocês precisam valorizar um pouco mais aquilo que é falado aqui, porque a gente tem isso todo dia.